Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse episódio nós vamos falar de Dantalion, um personagem bem incomum pertencente aí à classe de destruidores. Eu digo incomum porque ele usa muito do seu dano físico para causar dano mágico, tá? Isso é uma das características dele. Então, se você já achou isso maneiro, já lasca o dedão no like, porque agora sim nós vamos conhecê-lo muito mais. Roda a vinheta. Bom pessoal, antes de falar do nosso herói em questão, preciso avisá-los que é de extrema importância que vocês assistam ao primeiro vídeo que fiz da série. Se você já assistiu, apenas ignore e continue assistindo esse vídeo. Se não, pare agora mesmo e vá lá assistir. O primeiro vídeo que fiz dessa série é da Maita, que inclusive todos os jogadores vão ganhar já no começo do jogo. Mas não é só isso. Além de ser o primeiro vídeo da playlist em questão, e também se tratar de um herói que 100% dos jogadores vão ganhar, lá eu entrei em detalhes de extrema importância que só será visto nesse primeiro vídeo. Como por exemplo, o sistema de rankings de habilidades e o level necessário para alcançá-los. Dado o recado, agora sim, vamos ao conteúdo. Então vamos lá. Sempre começando aí pela habilidade de personalidade. Inclusive é bem tranquilo de entender as evoluções de personalidade desse personagem. E na medida que essa personalidade vai subindo de nível, Dantalion recebe vários aumentos em determinados atributos. E cada vez que um personagem é derrotado no campo de batalha, ele também vai receber uma porcentagem em cura e ganhar mais um ponto de energia. Os atributos que serão aumentados e a quantidade de cura que Dantalion recebe por cada personagem ali derrotado vai depender do nível da personalidade. Seu ataque básico inicial é um ataque físico com 100% de dano realizado corpo a corpo. Vamos conhecer agora a sua habilidade inicial, Luz da Manhã. Essa habilidade tem um conceito um tanto quanto diferente. Apesar de ser um ataque de dano mágico, esse ataque usa 130% do valor de ataque físico como base de dano. E antes do ataque atingir o inimigo, Dantalion vai receber 2 buffs de ganho de atributos aleatórios e também aplicar um debuff de atributo no alvo, ambos com duração de uma rodada. Já o seu consumo é de 3 pontos de energia e não possui recarga. Vamos partir agora para as habilidades de ranking, começando com a habilidade Terapia de Combate. A habilidade do tipo passiva faz com que Titagro cure após realizar um ataque o aliado que estiver com menor vida de saúde no combate. A quantidade de cura é de 20% do valor de ataque físico. Vamos agora para a segunda habilidade do ranking 1, Desembainhar Espada. Essa habilidade também é passiva e antes de realizar um ataque ou habilidade que seja corpo a corpo, Dantalion vai causar um dano mágico extra ao inimigo, mas será usado 40% do valor de ataque físico para isso. Se o alvo também estiver sob efeito de algum escudo físico ou mágico, ele vai receber o debuff Vulnerável nível 2 por 2 rodadas. Essa passiva funciona com um ataque básico e mais 2 habilidades. Agora, olha só os nomes das habilidades que a tradução me deu. Vira aí, né? Me parece que são essas 2 habilidades que marquei na tela. Inclusive, a Infinita do Amanhecer, ela é um ataque em área, mas o efeito dessa passiva só vai afetar o primeiro alvo. Afinal de contas, só para enfatizar, essa passiva só funciona no corpo a corpo. Então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo. Partindo agora para o ranking 3. Como vocês podem ver, essa habilidade causa um dano de 40% físico a todos os inimigos em sua área de efeito. Também aplica o debuff Incapacidade de Curar por 2 rodadas. Após isso, Dantalion ataca novamente.
mas dessa vez é 40% do valor do ataque físico em dano mágico, além de dissipar 2 buffs. Esse golpe consome 2 pontos de energia e tem o seu tempo de recarga de 2 rodadas. Partindo agora para a segunda habilidade do ranking 3, temos o golpe Devorador. Essa habilidade causa 130% de dano físico e elimina toda a energia do alvo. Essa habilidade tem alcance de corpo a corpo, consome 1 ponto de energia e tem o seu tempo de espera de 4 rodadas. Chegamos agora no ranking de reação, e como primeira opção temos o Momento do Rei. Com ela, qualquer ataque realizado contra Dantalion, desde que seja corpo a corpo, será reduzido em 30%. Como segunda opção de reação, temos o Persistente. Essa reação dá ao Dantalion 25% de resistência contra personagens da classe de Guardiões. Chegamos então no ranking 7, e como primeira habilidade do ranking, temos Tempestade de Destruição. Ao utilizar essa habilidade, Dantalion causa 50% de dano físico a todos os inimigos dentro de 4 quarteirões, aplicando também debuff de atributo nível 2. Essa habilidade consome 3 pontos em energia e tem sua recarga de 2 rodadas. Partindo então para a habilidade seguinte do ranking 7. A habilidade do tipo Aura, ela aumenta 10% de ataque e defesa em 20%, afetando apenas personagens do acampamento Iria. Agora, essa parte, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se é isso, mas acredito que seja, tá? Se a equipe atacar um inimigo com 3 ou mais debuffs, o dano causado é aumentado em 20%. Repetindo, eu não sei se é isso, mas eu acredito que seja. Chegamos então ao ranking de ataques básicos. Nossa primeira opção de ataque do ranking utiliza 90% do ataque físico para causar dano mágico. Esse ataque pode ser executado a 2 espaços de distância. Já a nossa segunda opção de ataque do ranking é um ataque corpo a corpo que causa 100% de dano físico. Se o inimigo for portador de escudo, o dano será 15% maior. Chegamos então no ranking 11, e a primeira opção desse ranking é o Legado do Camarada. A habilidade do tipo passiva faz com que Dantalion recupere 30% de vida, ganhe 20% de ataque físico e mágico e 40% de defesa física e mágica, durando até 3 rodadas. Essa passiva será ativada quando um aliado for derrotado. E por fim, chegamos na última habilidade. Essa habilidade tem um dano misto, causando 120% de dano físico em área e mais 50% de ataque físico convertido em mágico para cada inimigo na primeira coluna, repelindo-os por 2 espaços e dissipando um buff. Essa habilidade consome 4 pontos de energia e não possui recarga. Então tá aí, pessoal, mais uma análise concluída com sucesso. Não deixe de dar aquele like para fortalecer o conteúdo da gente aí, beleza? A conclusão aqui ela é bem simples. Esse personagem ele tem um dano incrivelmente pesado e eu, particularmente, quando encontro ele como inimigo ali no PVP, eu sempre acabo levando baixas por conta de seus ataques e faço de tudo para eliminar ele o quanto antes possível, mas quase sempre é uma tarefa complicada também de ser realizada. Sem contar que eu achei incrível essa sacada de utilizar ataque físico para causar dano mágico. Encontrou Dantalion do outro lado, ao inspecioná-lo, saiba que você deve analisar o ataque físico dele e tenha bastante defesa mágica nos seus personagens, e ainda assim você vai encontrar bastante dificuldade contra ele no combate. Analisando o tier list, na minha opinião, ele tinha espaço aí para o T0.
mas foi classificada aí como T0,5. E para finalizar, tá aí as suas recomendações. Bom, pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram. Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem, e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante. Então, decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.